Galera, para finalizarmos o tema, meios de defesa da coisa julgada, um outro meio de defesa da coisa julgada é encontrado na regra prevista no artigo 508 do Código de Processo Civil, que estabelece que, uma vez passada em julgado a decisão de mérito, ficam consideradas como deduzidas e repelidas todas as alegações que a parte poderia apresentar no processo, tanto no sentido do acolhimento do seu pedido, como no sentido da rejeição do pedido. O que isso significa dizer? Significa dizer para os senhores que eventual discussão incompleta da causa não autoriza, não permite a reabertura desta. Para quem não entendeu, não pode a parte, com base num argumento que poderia ter sido apresentado anteriormente, tentar rediscutir o resultado obtido no processo cuja decisão judicial transitou em julgado. Para facilitar a compreensão, eu vou fornecer um exemplo. Imaginem os senhores que foi movida uma ação de cobrança contra o réu. O réu, como matéria de defesa, ele não alegou o pagamento da dívida cobrada em juízo. Foi proferida uma sentença de mérito, acolhendo o pedido do autor, condenando o réu a pagar a dívida cobrada em juízo. E essa sentença passou em julgado. Não pode agora o réu, numa nova ação, numa ação declaratória, pretender a quitação da dívida pelo pagamento. Por quê? Porque isso representa uma negação ao trânsito em julgado anterior. Daí os senhores poderiam falar o seguinte: ô Jefferson, mas imaginemos que um documento de quitação da dívida, surgiu apenas após a prolatação da sentença e era desconhecido pelo réu, a sua localização, onde ele estava, e isso só apareceu após a prolatação da sentença. Mesmo assim, vale a regra. Nesse caso, o que ele teria que fazer? Ele não poderia ajuizar uma nova ação pretendendo a declaração de quitação da dívida pelo pagamento. Primeiro, ele teria que ajuizar no tribunal uma ação rescisória, com base agora na prova nova, para desconstituir aquela sentença. E só então ele poderia promover uma nova demanda. E aí não há que se falar em ofensa ao julgado anterior, tendo em vista que o julgado anterior ele foi rescindido, ele foi desconstituído, em decorrência do ajuizamento da ação rescisória. Para encerrarmos esse tema, mecanismos de defesa da coisa julgada, relembremos aquela outra forma de proteção da coisa julgada, que é a técnica preclusiva, e que, aliás, nós podemos dizer para os senhores que não é apenas um meio de proteção da coisa julgada, mas também é uma forma de se viabilizar a que se chegue a um resultado final. É isso que estabelece o artigo 507 do Código de Processo Civil. É vedado a rediscussão no processo de questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Então, esse artigo, esse dispositivo, ele impede o retroceder na marcha processual, a reabertura de discussão a respeito de questões que já foram superadas. Assim, por exemplo, se no início de uma ação de execução o juiz ele indeferiu diligências solicitadas pelo credor exequente, no sentido de localizar bens do devedor executado, porque ele entendeu que essa iniciativa não é do juízo e sim da parte,
não pode, no final do processo de execução, o credor exequente reabrir essa discussão. Né? É preciso dizer para os senhores que esta regra, né, do 507, ela somente é dirigida às partes. Ela não alcança o órgão julgador. Assim, por exemplo, um magistrado analisando, né, um agravo de instrumento, um magistrado em segundo grau de jurisdição, um desembargador, analisando um agravo de instrumento, ele não estaria impedido de reapreciar essa questão relacionada à prova, né, a diligência probatória que foi solicitada pelo credor exequente. Essa eficácia preclusiva, ela também alcança o assistente, né, aquele terceiro que teve o ingresso dele admitido no processo para poder auxiliar uma das partes, né, ele será alcançado por essa eficácia preclusiva. Ele não poderá rediscutir no futuro a justiça da decisão. O que nós poderíamos entender como justiça da decisão? Né, os argumentos fáticos e jurídicos que o juiz se baseou para decidir. Né, relembremos as aulas de DPC 1, artigo 123. Somente em duas situações é possível o assistente rediscutir a justiça da decisão. Então, por exemplo, se numa ação anulatória de uma escritura de venda e compra, né, o tabelião, onde foi lavrada a escritura, ingressou no processo para auxiliar o vendedor e a ação foi julgada procedente e a escritura foi anulada, né, não pode, numa ação futura movida contra esse tabelião, ele rediscutir a justiça daquela decisão, salvo nas hipóteses do inciso 1 e 2 do 123. Né, quando ele provar para o juiz que ele ingressou no processo intempestivamente, numa fase que não foi mais permitida a ele produzir fatos e provas que poderiam modificar o resultado, quando ele demonstrar para o juiz que, em razão da sua posição subordinada ao assistente, ele não teve condições de influenciar, né, para que outro resultado fosse obtido, ou quando ele demonstrar que ele não teve acesso a provas e fatos e que para isso concorreu com dolo e culpa, né, o assistente, que é a chamada exceção de má gestão processual. Então, nesse caso, ele não será alcançado pela eficácia preclusiva. E para colocarmos uma pá de cal nesse tema, né, também essa eficácia preclusiva atinge aquela situação em que o autor move uma ação com base num texto legal, ele obtém um resultado desfavorável e aí, com base nos mesmos fatos, ele move a ação agora com base em outro texto legal. Então isso também fica, né, proibido. Então, assim, por exemplo, se o autor pleiteou a nulidade de um contrato com base num texto legal, né, e obteve um resultado desfavorável, não pode ele agora mover a mesma ação com base nos mesmos fatos, alterando simplesmente o texto legal. Né, ele foi alcançado por essa eficácia preclusiva, ele será alcançado por essa eficácia preclusiva da coisa julgada. Então, sobre meios de defesa, é isso que tínhamos para o momento. Um abraço, muita saúde e paz para todos.